para falar do jogo de ontem, com vitória do Flamengo por 1-0 sobre o time do Racing. E olha, 2 baixas para o próximo jogo. Hoje pela manhã chegou a informação que o Pedro quebrou o antebraço. Então já é praticamente jogador fora aí. Não sei o que vão fazer para fora do jogo contra o Racing. Já está fora, né? Contra o Racing não joga, mas volta ainda nessa temporada. E o Santiago Sousa, capitão do time do Racing, saiu com um olho desse tamanho por causa do fogo amigo. Uma coisa impressionante como ele foi atingido pelo próprio companheiro e quase que teve uma concussão. Ele saiu totalmente desfigurado. Né? Totalmente desfigurado. É o outro jogador que... Trauma facial. Jogou, hein? Hoje foi dado com trauma facial. Chegou a fazer um gol por cobertura, que não foi marcado. Não, né? mas na verdade esse gol não foi anulado porque a falta é marcada antes. Não chegou a ser gol. Tanto que o Rossi e o Ayrton Lucas nem vão na bola, né? Por isso o VAR nem deveria. Então, mas é curioso, porque o Samuel Lino faz um gol por cobertura também, que é anulado. E ele também fez um gol por cobertura, os dois gols... O que valeu... Desculpa, pra mim, corretamente anulado. O Sousa vai com o cotovelo no Carrascal. Pra mim falta. O Carrascal foi quem deu passe pro Bruno Henrique. Ele tirou o coelho da cartola 2 vezes. É bem verdade que ele conta com um desvio para a bola entrar. Talvez a bola fosse para fora, inclusive. Mas o que ele jogou ontem, pelo lado esquerdo e centralizado depois que saiu o Arrascaeta, foi um absurdo. Foi uma partida de almanaque do Carrascal. Exatamente. E como ele fez um gol, toda a partida, caso de vitória, assim, merece comemoração, não merece? Merece. Merece comemoração. Merece. A nossa equipe preparou uma comemoração exatamente. Opa, vamos lá. Para mostrar exatamente o que a torcida do Flamengo fez antes do jogo, inundando o estádio do Maracanã com um belíssimo mosaico 360, como chegou a dizer aqui. Inclusive a Jéssica diz, olha que maravilha, nós estamos rodeados por esse mosaico. Olha, de ponta a ponta no nosso telão. Olha que maravilha. Ô Cezinha, vai virando a câmera aí pra gente mostrar o nosso telão, olha só, completo aqui, de lado a lado. Homenagem, Berna, ao belíssimo jogo que o Flamengo fez. Se você tá no estádio, você participa, você levanta a folha? Cara, eu não sei. Mas assim, eu gosto do Bahia. Você levanta a folha. Você levanta a folha. Não sei, eu tô tentando me lembrar, puxar pela memória aqui de ter ido a jogo com o mosaico, sério mesmo. Olha que legal, ó. O nosso estúdio, né, ele é totalmente ladeado aqui por esse mega telão. E aí o Lucas da produção, o Joãozinho ali e tal. Eu gosto do Bahia e eu acho que o Bahia gosta de mim também. Por isso que ele fez essa homenagem pra você. Eu queria que o Bahia um dia colocasse, pode ser o time dele. A entrada em campo, por exemplo, do Corinthians no Maracanã contra o Fluminense no jogo da invasão. Isso não tem igual. E os próprios jogos do Flamengo. Mas, peraí, era outro tempo. Podia bandeira, podia rojão. Muito mais legal, não é? Sim. Mas hoje em dia você leva um rojão, você mata o cara que tá do lado. Não, você não mata, não mata ninguém. É que não pode nada hoje no futebol, mas eu acho muito mais legal que isso aí. Cara, mas ficou bonito, hein? Era muito melhor, era muito melhor. Não, a invasão de 76 é uma história à parte. Isso rendeu documentário, disco. Eu lembro que na época o Osmar Santos transmitiu o jogo, fizeram um disco com a narração dele. Olha que maravilha, que coisa linda. É o que dá pra fazer hoje. Não dá pra fugir muito disso. E o Maracanã, você olha pro estádio hoje, você fala, pô, não é o Maracanã, né? Maracanã como era antes. Né? Pô, isso aqui não é Maracanã? Não mas é uma arena nova, padrão FIFA. O que ele tá dizendo é que foi gourmetizada. Não é mais um Maracanã como foi. Raiz. Né? 200 mil pessoas. Então, mas 72 mil no atual padrão FIFA... É muita gente. É muita gente. Muita gente. Né? Muito bem, já fizemos a homenagem como gostaríamos. Sim. Muito obrigado. Vocês viram que não conseguimos tirar o Bernardo do sério, porque ele estava preparado psicologicamente. Ele já está aceitando, né? Eu imaginava coisa pior. Imaginava coisa pior. Já está aceitando. Fazendo movimentos 3D, alguma coisa assim. Tem um nome só que tirei do sério, eu prometo que eu não vou falar o nome do Neymar aqui só para não irritar o Bernardo. O Léo tá indo pro meu lado nessa história aqui, viu? Outro dia ele perdeu a linha. Ele é todo educadinho. Eu não aguento mais falar sobre o Neymar, sinceramente. Jogou melhor do que contra o Botafogo, ontem contra o Racing. Venceu por 1-0 porque o Cambés estava numa noite espetacular. Agora, se eu quisesse ser reducionista, eu resumiria a vitória do Flamengo a 2 palavras: Jorge Carrascal. Fala, Ivan, o que você achou do jogo de ontem?
porque vai ser uma pedreira em Buenos Aires. Esse resultado não define muita coisa. Eu cheguei a acompanhar algumas pessoas que entendiam que o Flamengo poderia ter feito um placar maior para ter mais tranquilidade no jogo da volta. Semifinal de Libertadores contra o melhor time argentino. Os caras venderam caro a derrota. Time muito organizado, dedicado. Eu tenho dúvidas se é o melhor time argentino. Eu vi muito isso ontem e eu não concordo. Quem que é para você? Eu acho o Estudiantes um time mais bem armado do que o Racing. Por exemplo, só para falar de um time que jogou contra o Flamengo outro dia, mais bem treinado. Mais bem treinado. Agora, eu de fato concordo com os companheiros aqui com relação ao Carrascal. Eu comentei esse jogo ontem, eu coloquei como melhor em campo. Eu quase votei no goleiro do Racing. O Messi fez uma partidaça. Fez uma partidaça, mas acabei dando o voto de melhor em campo pro Carrascal. Mas se você votasse aos 40 minutos do segundo tempo, você teria dado o voto pro Carrascal? Teria dado voto. Eu já teria votado nele no primeiro tempo. Ele foi o principal. Ele foi o principal. Agora, esse cara não pode sair do time. O gol foi a cereja do bolo. O Samuel Lino é muito bom, custou 25 milhões de euros, mas o Carrascal vinha pedindo passagem, mostrou... 12 milhões de euros no Carrascal. 12 milhões de euros no Carrascal. Uma contratação que foi bastante discutida, questionada. Eu fui um dos que contestaram essa contratação. Mas o cara tava pedindo passagem. Ontem para mim, ele passou a seguinte mensagem: eu vou jogar. Mas aí tem um ponto também, e aí vai a minha crítica ao Felipe Luiz. Ele inicia o jogo de uma maneira diferente, ele tira aquele ponta que pisava a linha lateral, que é o Samuel Lino, e coloca o Carrascal, que é muito mais um meia que vinha jogar por dentro. Eu acho que a intenção do jogo era muito essa ontem. Luiz Araújo vai sair da direita, vir para dentro, combinar com a Arrascaeta, que já vai estar nesse setor, e o Carrascal vai fazer o mesmo tipo de movimento da esquerda para dentro, com o Pedro como centroavante. Para que isso funcione para que isso funcione redondinho, você precisa ter amplitude dos dois lados. Algum jogador precisa ficar aberto. E aí essa vai ser uma missão dos dois laterais do Flamengo com esse tipo de formação. Então você precisa de laterais de explosão. Acho que o Varela faz esse trabalho do lado direito, mas não acho que o Alexandro faça esse trabalho do lado esquerdo. Para mim não é por acaso que o Ayrton Lucas entra bem no jogo e o Flamengo cresce a partir da entrada dele. Também teve isso. Ele entrou junto com o Plata. Não gosto desse casamento Carrascal e Alexandro. Nada contra os dois, mas acho que por conta das características, o melhor par seria Carrascal e Ayrton Lucas. Para jogar o Alexandro, aí você precisa ter o Samuel Lino preso ali na linha lateral, como ele vinha jogando nos outros jogos. Por isso, acho que precisa mudar a característica do lateral esquerdo também, se esse for ser um novo desenho. Se for ser uma possibilidade só específica para o jogo com o Racing, se ele quisesse mexer nos encaixes individuais, o Racing trabalha muito com isso. Então, um meio-campista ia pegar um meio-campista do Flamengo, beleza. Se for um novo desenho para o Flamengo para a sequência da temporada, acho que o Ayrton Lucas tem que ganhar a posição do Alexandre. É que o Ayrton Lucas tem muito problema defensivo, né? E assim, eu entendo o seu ponto. O Alexandre não é um jogador, por exemplo, como o Emerson Royal é. O Emerson Royal é um jogador de corredor, né? Mas o Alexandre tampouco é o que o Felipe Luiz era. O Felipe Luiz era um lateral exclusivamente construtor, na passagem pelo Flamengo. Não era um jogador de chegar à linha de fundo, era um jogador para organizar mais o jogo da esquerda para o meio. E que jogador, que jogador. O Alexandre passa. Mas acho que ele não tem mais essa vitalidade, Berna, para fazer esse trabalho toda hora. É difícil, mas ele passa. Eu Vinha, eu não sei o que acontece. Não sei o que acontece. O Alexandre, na estreia do Felipe Luiz, ele faz o gol da vitória do Flamengo contra o Corinthians, chegando na área. Concordo que ele não é um jogador que vai fazer esse papel o tempo todo. Ele não é o Emerson Royal. E nem o Ayrton Lucas, que teve o seu melhor momento sob o comando de Vitor Pereira, como ala. Com um ala com 3 zagueiros. Ontem ele teve 2 chances, ele apareceu na área 2 vezes. O Ayrton Lucas. Ontem ele mexeu na saída e ele tirou um pouco o Alexandre daquela função de terceiro zagueiro. Deu campo para ele seguir. Muitas vezes era um volante que entrava no meio de Danilo e Léo Pereira. Aliás, os 2 zagueiros do Flamengo fizeram uma partida espetacular. Não perderam um duelo para o Maravilha Martínez, que era a maior ameaça do lado do Racing. Não fez nada, Maravilha, ontem. Não fez nada. Só tem uma situação com 2, 3 minutos que não foi nada, também não foi pênalti, do Alexandre que ele sobe e afasta a bola, para mim não foi nada. Mas com mais espaço para jogar, numa outra função para o lateral esquerdo, eu acho que o Ayrton Lucas pode ganhar espaço no desenho de ontem.
A gente falou bastante do Flamengo, que é mais time, tecnicamente muito mais refinado. Mas o jogo que fez o Racing ontem, de uma aplicação tática assombrosa. A defesa do Racing foi exemplar ontem. Extremamente limitado tecnicamente, mas o plano traçado pelo Gustavo Costas foi seguido à risca pelos jogadores de forma espetacular. O Racing fez uma partidaça e por isso está vivo no confronto ainda. O Berna citou o Sosa, que tinha uma função bem específica, né? Ele era ora um terceiro zagueiro, ora o primeiro volante. Se o Pedro saía da área, era o Sosa quem ia com ele. Por quê? Para não acontecer o que aconteceu no final de semana com o Palmeiras. Do Pedro sair para a área, sair da área, fazer o pivô, girar e a sua última linha está exposta. A última linha do Racing não esteve exposta em praticamente nenhum momento do jogo, só talvez no gol do Carrascal. Eu acho que eu já ouvi o Berna falar, criticar, assim, ou talvez não elogiar o Gustavo Costas. Ele não é um estrategista. Mas ele faz esse time jogar. Já não é de agora. Eu acho assim, Ivan, existem situações... O Racing não é um time que gosta de propor o jogo. Não é um time que tem um repertório... Vou reformular. É um time que pode propor o jogo, mas que não tem muita alternativa para isso. Se você mata os dois laterais, e ontem me surpreendeu a entrada do Martirena como titular, se você mata esses dois laterais, Rojas de um lado e Martirena do outro, é meio caminho andado. Não, mas ele não tem muita coisa para extrair. Não, eu concordo, mas do ponto de vista técnico, ele perdeu o Quinteiro, que ainda era um jogador mas útil nesse sentido. de times menores na Argentina, por exemplo, o Eduardo Domingues, como ele treina os Estudiantes, é um time com um repertório muito mais vasto do que esse aí do Racing, na minha opinião, pelo menos. Bom, é o seguinte... Daqui a pouquinho a gente vai analisar quem é que vai suprir a falta do Pedro para o segundo jogo. Né? Eu só queria fazer uma análise rápida aqui. O árbitro da partida, Valenzuela, que não é nenhuma das 7 maravilhas do mundo, ele não comprometeu. Ele foi bem. Aí você põe o Wilton Pereira Sampaio para apitar o jogo, é um desastre. O outro lá, como é que chama lá, que foi para os Estados Unidos? Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel também é uma arbitragem. Aí você traz um estrangeiro que também não está no primeiro patamar da arbitragem, o cara não compromete, anulou 2 gols, ninguém encheu o saco dele, né? Anulou o gol do... Né? Hã? Um não foi ele, né? Mas tudo bem, também não, né? Mas ninguém encheu o saco dele, ninguém ficou atrás ali para ir atrás do VAR e não sei o que e tal. Tranquilo. Será que é tão difícil fazer uma arbitragem brasileira decente, né? Enfim. Venezuelano, né? Venezuelano. A Venezuela tem 2 árbitros que vivem apitando jogos grandes aí na América do Sul. Ele, o Jesus Valenzuela e o Alexis Herrera. Esse outro é péssimo. Foi o que apitou no Morumbi, LDU e São Paulo. Até não apitou mal, não. Mas esse é péssimo. Como é que o Flamengo vai jogar São Pedro? Você vai saber daqui a pouquinho. Mas vamos ouvir antes o Bruno Henrique, o Carrascal e o Arrascaeta sobre o jogo de ontem. Muito importante era vencer o jogo. Como eu já falei, o jogo da volta vai ser igual ou mais difícil, mas a gente vai ir do mesmo jeito para lá, tentar fazer o nosso jogo, tentar vencer e com certeza vamos encontrar uma equipe que também tem seu estilo de jogo dentro de casa, com sua torcida, mas nós temos que focar em nós e fazer um grande jogo. A gente viu o tempo passar, a pressão foi aumentando, mas meus companheiros e eu continuamos com a cabeça erguida e conseguimos o gol. E quando o Felipe conversou comigo, eu falei com ele, deixei bem claro para ele que eu estou ali para poder ajudar, independente se jogasse ou não, e ele entendeu super bem isso. Então, o Pedro vive um grande momento, tem que jogar mesmo, é um centroavante de seleção brasileira. E eu também estava jogando de fora de posição, né, onde eu não gosto muito de jogar de 9, e conversei com o Felipe também, e isso ele entendeu bem. Então, acho que é saber lidar com a situação. E ele vai continuar te usando de 9? Não. Nesse momento, o Bruno Henrique não sabia da extensão da lesão do Pedro, que compromete, inclusive, uma possibilidade dele ser chamado pelo Ancelotti dia 6 de novembro para ser aquele 9 que poderia ser testado na seleção do Carlo Ancelotti. Não venha me dizer que eu quero 66 jogadores na seleção, porque eu acho que o Pedro merece uma chance para pelo menos ser testado. Mas Concordo. Agora com o braço quebrado, como é que faz? Concordo, Carlos. Como é que o Flamengo vai se virar para o próximo jogo? Só para ilustrar para quem está em casa o que a gente já passou por aqui, ontem o Flamengo utilizou esses jogadores um pouquinho mais por dentro,
abrindo o corredor para os laterais passarem. No caso, o Alexandro e Varela, com um desses dois volantes, ou o Pulgar ou o Jorginho, entrando no meio dos dois zagueiros. A crítica que eu fiz é o fato do Alexandro ter mais espaço para chegar aqui e acho que ele avançou pouco. Chegou pouco, às vezes, a linha de fundo poderia ter chegado mais. Destaquei também o papel do Sousa, que ora era o primeiro volante, ora era um terceiro zagueiro. Pedro saía para se movimentar, ele saía com ele, com isso Colombo e Rojo tinham um pouco mais de conforto dentro da partida. Para o lugar do Pedro, Kaká, eu acho que não tem muita alternativa. Tem o que ele utilizou ontem, que no caso seria o Bruno Henrique no lugar do Pedro, seria a possibilidade número 1, ou de repente o Plata na função de 9. Jogou contra o Cruzeiro. Jogou contra o Cruzeiro Juninho assim. fora. Juninho acho que é a carta fora do baralho. Acho, não joga. Acho que aí seria mexer demais em algo que já vem funcionando, mas a gente tem visto o Arrascaeta jogar cada vez mais perto do gol, mais próximo do centroavante, de repente tentar fazer com que o Arrascaeta seja uma espécie de um falso 9, mas Ele aí pode Arrascal vindo para o meio e o Samuel Lino sendo titular. Seria a única possibilidade. Acho que aí seria mudar bastante o que é a estrutura do time para hoje, dando soluções que mexam menos no que o Flamengo tem mais praticado. ortodoxas, né? O Flamengo tem praticado nos últimos tempos, acho que é mais ou menos por aí. Eu não tenho muito tempo, não, eu preciso sair para o intervalo. Contra o Fortaleza, o Felipe Luiz coloca o sub-15 para jogar? Não. O Flamengo vai jogar com aquilo que tem de melhor dentro das possibilidades físicas. O Flamengo não vai rifar esse jogo. Não vai. Nem pode, né? Pode ser o que aconteceu no jogo contra o Vasco, por exemplo. Havia jogadores que estavam fisicamente abaixo, ele fez um time misto, meio a meio. Eu acho que vai ser nessa linha do jogo contra o Vasco. Ele não pode porque ele é o primeiro a jogar. O Palmeiras joga no domingo. Se o Flamengo perde no sábado, o Palmeiras pode pensar, dependendo do resultado hoje, ele pode pensar no time que ele vai colocar no domingo. Opa, o Flamengo perdeu, a gente pode dar uma segurada aqui para jogar com força máxima para reverter uma possível joga situação. Mais de 24 horas depois. Exato. Então, assim, o Flamengo não pode rifar esse jogo, ele joga primeiro. E é contra, convenhamos, um time que está lá embaixo.